Senhor Deus, que sejamos gratos a Ti pela vida presente e por todos os cuidados do Teu amor que nos envolve. Estarmos juntos com o objetivo de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, na companhia de irmãos devotados aos Teus ensinamentos e que têm a tarefa de facilitar o nosso entendimento, é uma bênção. A bênção que precisamos para fortalecer as nossas almas neste momento conturbado que atravessamos. Momento que nos convida a reflexões importantes para nosso crescimento espiritual. Quando for possível a retomada das nossas atividades, elas não deverão seguir como antes, pois seguíamos um caminho dos excessos e dos esquecimentos. Excesso de consumo, acumulando coisas desnecessárias e produzindo lixo em abundância. Esquecimento de que a terra é o lar que nos abriga e somos responsáveis pela manutenção do equilíbrio das forças da natureza oferecidas por Deus. Excesso de informações, muitas vezes inúteis e tóxicas, que trafegam nas redes sociais, onde perdemos preciosas horas. Esquecimento de dar atenção ao nosso mundo interior, aos nossos filhos que precisam da nossa atenção, carinho e bons exemplos. As pessoas mais próximas, muitas vezes necessitadas de um olhar, um sorriso, uma boa palavra. O exercício do ser esquecido pelo exercício do ter. Que possamos repensar para que nossas atividades sejam direcionadas para o bom aproveitamento do nosso tempo a serviço do bem. Ilumina-nos, Jesus, para que sejamos capazes de dissipar a nossa ignorância na busca constante de seguir a boa nova e que um dia possamos fazer jus às Tuas palavras. Vós sois a luz do mundo. Muita paz no coração de todos. Assim seja. Viver com amor. O homem precisa aprender a viver com um pouco mais de amor no coração, contentar-se com o que tem, valorizar as amizades, descobrir a alegria de ser útil, não conservar nenhum tipo de rancor, não magoar a quem seja, estar sempre disposto a estender a mão, falar uma palavra encorajadora, destacar o aspecto positivo das pessoas, confiar no dia melhor de amanhã. O homem precisa aprender a viver com as coisas simples, com a flor que desabrocha no jardim, sem se preocupar com a fugacidade da sua existência, com o pássaro que trina no galho das árvores, onde constrói o seu ninho, na certeza de que não lhe faltará sustento para os filhotes, com a semente que se confia à terra, ao calor do sol, esperando pela chuva que a fará germinar. A maior parte do sofrimento humano é voluntário, da angústia, da aflição, do desespero. Parece que o homem se esquece da condição em que se chegou à terra, frágil e totalmente dependente da divina misericórdia, através dos braços maternos que o receberam. No entanto, nunca nada lhe faltou. Cresceu e se fez forte, para depois duvidar do poder que o protegeu? Eu não sei como o homem pode desacreditar do amor de Deus. Do livro Doutrina Viva, Carlos Bacelli, ditado por Francisco Cândido Xavier. Que Jesus nos abençoe
Que a sua paz permaneça conosco. Ao tomar um banho, ainda hoje, morno, uma ducha muito gostosa, eu comecei a me perguntar onde estaria a felicidade. Será que ela estaria no banho, que nos tira o suor, que nos alivia, e no próprio prazer de receber uma água morna? É uma distinção. Veja que quantidade de alegria há nessa fragmentação da felicidade. Mas ao descer para a área embaixo da casa, o meu quintal, eu coloquei a quirela para os passarinhos virem comer, e tinha lá um casal de bem-te-vis brigando com um casal de João de Barro, e eu apostando que o João de Barro pudesse resolver ficar para fazer uma casa bem no meu quintal. Quando apareceram 2 canários amarelos, eles sempre chegam por volta das 5 da tarde para comer a última refeição do dia. E ao levantar os olhos de uma rede, pelos minutos que pude ali estar, eu vi que o sol lentamente se apagava atrás das árvores do muro do vizinho. Esse espetáculo da natureza, conjugado com as coisas mais simples da vida que nos dão o contentamento. Quando se diz que a felicidade não é deste mundo, esse provérbio de Salomão, nós poderíamos, entretanto, observar que a alegria é deste mundo. A alegria deste momento com os companheiros, todos muito empolgados com mais uma semana espírita, o bom ânimo, essa possibilidade de se falar à distância nesta era digital. Veja que felicidade, aliás, que alegria, que contentamento. Nós temos saído da pedra lascada para sermos um antropóide homines, transitarmos na noite dos séculos e dos milênios, aliás, dos arquimilênios, pelo menos os 50, 40 mil anos para cá, nós adquirimos a inteligência já na fase hominal. E hoje somos o homo virtualis, o homem da era nova. Nenhum imperador romano teve, dentro da sua casa e dos seus castelos, aquele que qualquer um de nós tem dentro das nossas casas, em termos não só de tecnologia, mas do chuveiro morno, do banheiro que nós utilizamos, de um aparelho de televisão, e toda a comunicação pela onda hertz desta era digital. Nós somos contentes neste mundo de aflições, porque as constituições de nações democráticas de direito como a nossa já consagram princípios cristãos na sua coluna dorsal, onde estão as garantias fundamentais do cidadão. E temos o império da justiça disputando na vertente de Montesquieu com o poder executivo, com o poder legislativo da nação. O jogo do equilíbrio dos poderes para garantir que nós não sejamos submetidos à tirania. Veja que alegria. E quando olhamos para o mundo e dizemos esse mundo não tem conserto, basta olhar para 100 anos atrás, como éramos, antes da penicilina, que tem pouco mais tempo que isto, como vivíamos há 100, 150 anos atrás, na época da codificação com Kardec, ali em meados do século XIX. Quantos passos gigantes nós demos. Adquirimos a capacidade de nos tratar, porque uma pandemia dessa não deixaria muita gente encarnada se não tivesse descoberto uma vacina que há 100, 200 anos atrás teria grande dificuldade pelas estruturas laboratoriais que a ciência descobriu, daí porque a doutrina espírita é libertadora. Ela é uma chave revolucionária para fazer essa interface com a ciência e com a filosofia que nos leva a perguntar quem éramos e quem somos, e para onde vamos, de onde viemos. Como nós somos alegres e contentes por termos matado a morte. Os companheiros querem algo mais formidável, mais espetacular do que termos a certeza da sobrevivência da alma, quando os espíritos vieram nos trazer, no Pentateuco da codificação,
todos os fundamentos que seriam desdobrados depois no Brasil pela pena fulgurante de Chico, que desdobrou a própria codificação, dando detalhes como são as esferas do umbral, através de André Luiz, dos nichos de habitação no campo espiritual que corresponderiam às localizações geográficas medievais, que foram superadas pela ciência nos observatórios astronômicos, porque o céu certamente está muito além dos bilhões, trilhões de galáxias. Não estamos falando nem de sóis, de estrelas, de complexos galácticos inteiros. E descobrimos que aquilo que Jesus falou, aliás, Jesus volta do país da morte várias vezes. Na 8ª vez, ele aparece em cima, no cume de uma montanha da Galileia. Quando se abre a boca do palco, como se fosse um teatro a céu aberto, eis que ele surge como um ser etéreo. Não. Ele se materializa completamente. E são 500 pessoas naquele auditório, ganhando a encosta à beira-mar, para assistir o espetáculo da vida, que prossegue depois da vida, quando no final, subitamente, ele desaparece novamente, tendo, entretanto, deixadas as comissões fundadas para desdobrar para o mundo as verdades do seu evangelho, que no Brasil chegariam depois de 1500 com as caravelas de Cabral. Para cá vieram os portugueses, miscigenarem-se com os negros de Angola, que carregaram por 300 anos o Brasil nas costas e construíram essa pátria, e com os índios, que eram os puros pelo espírito, assim como os exilados portugueses eram os sedentos de justiça, muitos deles perseguidos por causa da justiça política de Portugal ou de países afins da Europa. Como nós nos sentimos contentes de ter essa perspectiva, esta visão, esta revelação terceira, esse desvelar que nos permite nesta noite comemorar a vida, embora sabendo que a nossa morte está publicada em edital, como dizia Guimarães Rosa, nós temos a tranquilidade de não apressar que ela chegue, aliás, ainda pedir prazo, prorrogação, para a gente poder aprender um pouco mais na experiência física. Não é um contentamento constante, esse contentamento que arde sem se ver, como diz o poeta português Camões. É o não contentar-se de contente, é ferida que dói e não se sente, o ato de viver, o prazer de viver. 100 trilhões de células pedem vida e eu cuido do meu corpo, cuido da minha performance, faço atividade física, cuido da alimentação para ter mais longevidade, aproveitar mais esse pulso, essa oportunidade, porque ela é apenas na minha própria consciência, o capítulo de uma série de existências. E como é formidável, usando a palavra novamente, ter esta visão, quando aquele que não concebe sofre diante da iminência da morte, de ver perdido todos os seus bens, porque nada se levará depois, a não ser a consciência limpa, as qualidades morais e os conhecimentos, o restante vai ser disputado nas varas de família. E a pessoa se desespera, porque ir para o céu ou para o inferno depois da morte, todo mundo já fica pensando que tem um pé no inferno, porque ninguém nesse mundo conseguiu ser alado, angelical, tão puro para merecer um céu. Então, esse caráter libertador nos dá esses rumos libertadores para a exposição desta noite. E nós que, como o salmista, dizemos que a felicidade não é deste mundo, consagramos hoje que a alegria é deste mundo. Recordamos nesta noite, a propósito do tema, ainda em sede de abertura. Quando Jesus sobe o Monte Curumhatim para pronunciar um dos seus 7 sermões mais importantes, aliás, é uma série de discursos enfeixada nos textos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, principalmente, quando ele diz às multidões que espremiam na encosta do monte, diz a todos eles: vós, filhos de Israel, vós, sofredores do mundo, vós, os pobres pelo espírito, os puros de coração, vós, os misericordiosos, são os mais felizes do mundo. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado é o sinônimo mais perfeito da palavra felicidade.
É a adequação melhor do aramaico para o grego e para o vernáculo, que quer dizer felizes. E como é que se pode ser feliz tendo fome e sede de justiça no mundo de tantas injustiças? Não é uma alegria nós descobrirmos que no mundo há muita injustiça, mas que não há ninguém injustiçado? Querem o maior consolo que o Consolador nos trouxe nessa perspectiva, nessas suas colocações, que a religião ainda está batendo para encontrar o verdadeiro significado da palavra amor. E os espíritos puderam pronunciar naquela manhã de abril, em Palais Royal e na Galeria d'Orléans, na Livraria Danty, no centro de Paris, pronunciar o resultado desta indagação feita pelo codificador. O sentido da palavra amor, caritas, que é amor em ação, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E então fazíamos um culto no lar, eu sempre me lembro desta passagem. Ao terminar a leitura de Mateus 5, a minha filha me disse: eu acredito em Jesus, eu acredito em tudo isso, eu só não entendo. Como é que alguém pode ser feliz porque está sofrendo? Bem-aventurados os aflitos. E eu então dizia para ela: você pega a mochila cedo para ir para a escola. Toda palestra eu lembro disso, né? Não é uma aflição acordar com o despertador. Você vai terminar o ensino médio, você quer fazer faculdade de medicina, o seu filho é médico. Quando você se tornar médico, você vai ficar igual o seu irmão, né? Aliás, o irmão dela, o outro filho meu. Porque ele trabalha 76 horas por semana, está magrinho. E eu dizia para ela: bem-aventurados, felizes os aflitos do trabalho. E ela diz: feliz mesmo, porque ele vai ganhar muito dinheiro para ele passear, fazer todos os passeios que ele quiser. Ele falava que queria passear. Eu disse: embora a gente não tenha vindo para a Terra para fazer turismo, você vai descobrir que ele vai fazer um passeio nos 30 dias de férias, se ele tiver, não é? Depois ele volta para trabalhar mais 11 meses. Então, bem-aventurados os sofredores do trabalho, esses que se esgotam trabalhando. Bem-aventuradas as mães, felizes as mães. Não há felicidade neste mundo, mas Jesus falou que são felizes os aflitos. Ele certamente está tratando da alegria que a aflição gera, do efeito que a aflição tem, da consequência que se tem exatamente por ter se afligido para dar à luz um filho. São 9 meses na barriga da mãezinha. No último mês ela está sem fôlego. Depois ele nasce nos coeiros, faz xixi, faz as necessidades. Ele não dorme. Na minha época, quando a minha filha nasceu, usava-se fuxicória, porque ela tinha uma dor de barriga constante. E a gente vivia com os olhos roxos, mal dormidos, entretanto cheios de amor incondicional por aquele serzinho. Era a alegria, a bem-aventurança da aflição da maternidade e paternidade. E nesta noite a gente veio dizer isto para o mundo. E alguém me dizia então: mas como é que ao passarmos por um certo ponto de ônibus havia uma pessoa com a perna amputada? Sabia-se amputada porque ele usava uma prótese visível. Eu disse: mas provavelmente esta perna amputada dele não priva ele de muitas alegrias. E certamente no mundo onde a injustiça existe, Deus, que é justo e misericordioso, tem um sentido. Porque nem um fio de cabelo da cabeça cai sem que Deus saiba, dizia Jesus. E aí nós adentramos a compreensão da lei de causa e efeito. Certamente esse episódio tem nicho em vidas pretéritas. No mau uso da faculdade, os companheiros devem se lembrar da encarnação de um daqueles que tinha os braços amputados, desenhado no mapa, vamos dizer assim, na arquitetura da encarnação. É um dos livros do André Luiz. E ele sorrindo com os braços amputados, porque ele iria se encarnar exatamente naquela forma perispiritual, que é a forma. Ao colocar o barro dentro da forma, surge a forma do corpo com a limitação. Ele havia usado os braços para sufocar alguém até a morte. Gerou um grande complexo profundo de culpa. E não foi Deus que o puniu, mandando que ele voltasse sem os braços. Foi Deus que fez a lei da consciência, onde está escrita a sua lei maior. E ele, com a consciência pejada de culpa,
pede que ele possa expiar, exatamente com esta modalidade de limitação, para que ele possa ser um feliz da aflição, na expiação, a fim de que ele possa, depois da trajetória encarnatória, retornar à pátria espiritual, quite com o tribunal da própria consciência. E Deus não para de governar o universo para anotar em tabuinhas as nossas faltas. Ele nos dá a alegria de sermos os responsáveis pela trajetória, contanto que nós possamos cumprir a legislação que está no chip da memória divina, engastada no nosso psiquismo humano, depois que adquirimos a consciência. Depois desses 40, 50 mil anos, depois de transitarmos pelo ser que dormia na pedra, que sonhou no vegetal, que sentiu no animal, que pensou no antropóide, que intelectualizou-se no homem e que agora, na terceira revelação, na fase evolutiva, cogita da angelitude, porque um dia todos nós seremos anjos. E Jesus dizia: vós sois deuses. E Cristo é um tipo de humanidade, de ser humano, que veio nos provar que espíritos humanos um dia poderão adquirir a qualidade crística e sermos pulverizados nesse universo. Imagina que maravilha! Para governarmos globos por aí, já que Jesus é o governador do planeta Terra. Só aqui dentro, em órbita do Sol, são 8 planetas. Quem governa Marte? Quem governa Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, Netuno? Quem governa os 17 milhões de globos detectados pelas lentes dos observatórios astronômicos do Monte Palomar, cujos globos têm condições esféricas e de elipses em torno dos seus sóis que fazem lembrar a Terra, embora nenhum observatório tenha conseguido fotografar a superfície deles, porque são todos extrasolares. Onde estaremos nós um dia trabalhando na obra do Pai, como dirigentes dessas nações globalizadas, dispersas nessa poeira que dorme no chão do firmamento, para lembrar de Castro Alves, saudando os companheiros da Bahia? Onde estaremos nós mais cedo ou mais tarde? Por enquanto, nós estamos ainda aqui governados na Terra por Jesus. E quando Jesus chegou aqui, o planeta já tinha 4,5 bilhões de datação astronômica. E ele já chegou como um espírito puro. Portanto, a gente, para adquirir a felicidade que ainda não é deste mundo, teremos que primeiro promover o planeta um planeta de regeneração, onde ainda haverá sofrimento, mas mais atenuado. As pessoas estarão mais preocupadas em se melhorar moralmente nas suas condutas, nas suas atitudes, que lhe achatam e que lhe trazem sofrimentos, consequências fatais, porque é a própria consciência que nos chama a voltar, às vezes, de pés descalços, para pisar nos cardos que nós distribuímos pelo caminho antanho, noutras jornadas expedicionárias por aqui. Ah, prezados irmãos, nesta noite conversamos toda noite como a Via Láctea como um palho aberto cintila. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las. Muita vez desperto e abro a janela pálido de espanto, e conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuram pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, para entendê-las, pois só quem amas tem ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Nós viajamos na direção das estrelas. Todo o sistema solar viaja a uma velocidade maior que a velocidade da luz, para um ponto, um fulcro de energia central que não se sabe onde está. Porque o sistema solar, igualmente, faz uma outra viagem a bordo da galáxia Via Láctea, que também viaja a uma velocidade inimaginável no espaço, cruzando na direção de um ponto que o Big Bang não conseguiu explicar, por insuficiência da teoria. Somos nós que transitaremos em busca do reino dos céus, que está dentro de nós. Para onde eu quero que eu vá, eu me carregarei. À medida que eu evoluo, eu merecerei um planeta melhor.
ou promovendo o meu planeta, ficar aqui mesmo no planeta, que já tem as condições de ser um planeta feliz. O que falta é a civilização evoluir para abolirmos a guerra, a fome, a violência, a devassidão, para abolirmos a corrupção, para vencermos as defecções morais que fazem com que a gente tenha que voltar para dar os testemunhos expiatórios e provacionais nesse processo de se melhorar. Quando Delphine de Girardin, que teria recebido Victor Hugo, aliás, que teria ido até o seu exílio na ilha de Guernsey, para falar com ele sobre os espíritos, porque para ele Kardec havia mandado um dos primeiros volumes do Livro dos Espíritos. E Delphine, ao chegar ali, convida o grande gênio da língua neolatina para uma reunião mediúnica. Mas o que importa não é o que aconteceu ali com Victor Hugo, que depois se transformaria no espírita convicto. Mas Delphine, depois do País da Morte, volta na codificação para trazer uma mensagem sobre o que é a felicidade. A felicidade, diz ela, certamente não é o baile do carnaval. É tão bom o carnaval, eu adoro ver o trio elétrico. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, não é, Bahia? Eu adoro a pulsação, a alegria da festa. Mas como eu não bebo, então eu já estou um pouco fora do chavascal do carnaval. É um grande passo, né? Sem ser purista, puritano. Eu gosto de lugares contentes, eu gosto de assistir um show de piano, num barzinho que alguém está tocando. Como eu não bebo, eu peço um suco de uva integral. Se a pessoa que estiver comigo quiser, pode tomar o vinho, não é? Eu já venci, por exemplo, este defeito de me absorver na tentação do álcool que destrambelha o sistema nervoso central. Mas eu ainda vivo no mundo, eu não estou na cidade do nosso lar. Aqui no mundo, nosso lar, na verdade, são os lugares de entretenimento, não é? E o homem deve viver como homem no mundo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, contanto que não venhamos a desagradar, entre aspas, a vontade de Deus. Deus que não se desagrada conosco, não, porque Deus não guarda mágoa da gente, né? Ele fez a lei. Ao descumprir a lei, você próprio voltará na fieira do processo, induzido pela própria culpa, aliás, você mesmo arquitetando, lembrando, o seu próprio mapa de caminho, a sua própria estrutura molecular, como ela vai ser amputada ou não. Ele fez a lei. Deus é como um provedor central do universo, a inteligência suprema, a causa primeira, que certamente habita um nicho inimaginável num fulcro de energia. Porque Deus não pode ter a cara de gente, né? Não pode ter a formatura, essa estrutura do chimpanzé que nós herdamos, né? Não éramos chimpanzé, mas nós éramos um antropóide de queixo alongado que parecia muito com o símio. E, aliás, melhorou um pouquinho o queixo, como diz Darwin, no elo perdido da criação, porque espíritos superiores, dirão os espíritas agora, reencarnaram e deram uma forma melhor para a forma. E a gente ficou um pouco mais bonitinho. Deus não pode ter cara de gente, nem ser antropomórfico. Este Deus, na lei da gravidade, todo o sistema gravitacional se equilibra. Nós temos outras leis, como a lei de ação e reação, que a física estuda, a lei da inércia, que na verdade é um movimento que só pode ser obstado quando tiver um obstáculo que o pare. Nós temos a lei de nascer, crescer e morrer, a fatalidade biológica. E Deus, portanto, nos deixa dentro destes percursos, dentro desta lei, sob a lei dele, porque se alguém pular de cima da casa e quebrar a perna, não foi culpa de Deus, nem Deus que puniu. Foi você que conhece a lei e tomou uma atitude. Nós começamos a nos tornar um pouco menos infelizes, um pouco mais alegres, quando saímos do calabouço da ignorância e adquirimos um pouco esse tropismo da divindade, deste Deus que marca na sua consciência quando você gera algo que lhe dá a sensação de culpa, é sinal de que o chip da memória divina foi acionado. O provedor central que está conectado com o seu computador, que é o seu cérebro, está dizendo que você saiu da frequência do universo, da sintonia das leis, da lei divina, que nesse momento está sendo aplicada em todos os globos onde se distribuem humanidades. Na escumilha da noite, Kardec diz, as humanidades por aí, em regra, são em tudo parecidas enquanto ente espiritual. Embora metamorfoseados no aspecto da forma,
porque cada globo tem a sua escala biológica e química, a sua cadeia de formação dos elementos, que certamente não serão parecidos com macaco, parecidos com... Mas tem lugares que têm, certamente, estruturas muito mais leves do que a nossa. À medida que, aliás, os mundos se adiantam, menos corporificação é necessário para as encarnações físicas. Quanto menor. Há quem diga que tem gente por aí que seja do tamanho de um inseto, um tipo de humanidade, e que, entretanto, é muitas vezes mais adiantado que nós. Assim como os chips dos computadores ficaram cada vez menores para guardar tantos dados, nós daqui a pouco não precisaremos, quando chegarmos por aí, de corpos tão grandes como o nosso. Aliás, o nosso corpo tem quase 80% de água. Ele até não é tão grande, né? Porque se prensasse o nosso corpo, o lado material, nós seríamos do tamanho de um prego caibral. Essa quantidade de matéria toda que há nesse corpo de quase 80% de água. E Delfine diz, então, não são as festas, as alegrias, os bailes, as loas das ocasiões, os matrimônios lindos na catedral, em que os noivos entram embevecidos, atravessando o tapete vermelho, nós que casamos na igreja de onde viemos, e que ao chegar no altar descobrimos que o mesmo altar que nos coroa vai nos crucificar, porque atrás do padre tem uma cruz de Jesus que nos chama para a vida da realidade. A alegria não está exatamente na fantasia, nesses momentos incríveis em que nós pulsamos de alegria, que quase choramos, não é? Esses são momentos fugazes. É uma claridade de fogos de artifício. Aí Delfine diz, a alegria está no ver despedaçados os nossos jardins. E Gibran diz, como o vento norte ao sacudir os jardins, assim o amor vai vos despedaçar. Porque ao despedaçar o jardim, a poda propiciará exatamente os brotos da transformação da árvore que estava fenecendo. E é exatamente no sopapo das experiências que nós aprendemos a ser melhor hoje do que ontem, como nos lembrava Eva, para sermos amanhã melhor do que hoje. E é um poeta, o Fagner, que diz que todo sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a nos incomodar. Enfrentar, para vencermos esses sentimentos recalcados, enfrentarmos a labuta diária. E a grande vitória está, por exemplo, nos pais quando veio o filho voar do ninho, deixando vazio. Embora eles fiquem mortos de saudade, esperando os netos. Veja que é uma amputação. É a poda do vento norte que devasta o ninho, porque o filho se tornou uma ave que tem asas para voar. E Gibran diz, aliás, que nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da vida pela ânsia de si mesma. Então nós compreendemos que nada nos pertence. Nos libertamos daquilo que aparentemente seria o mal, porque onde está o aparente mal é que reside o bem. E onde está o bem, que é a alegria pulsante do momento da festa, não está o conteúdo da verdadeira alegria, senão esse instante fugaz. E Delfine fez essa página, nos falando a respeito, eu devo caminhar, para lembrar o item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata das bem-aventuranças, das aflições. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis. A verdade desta máxima do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Então você pode ser bonito, rico, famoso, importante, você não será feliz. Não será feliz no conceito, porque tem gente que acha que a felicidade da riqueza é colocar uma rede entre dois coqueiros em Itapuã, poder fazer todas as viagens. Geralmente as pessoas mais ricas, nós às vezes viajamos para a Ilha da Oração, né?
pela imaginação. As pessoas ricas quase sempre têm em torno do vaso, da mesa central, do jantar, da casa faustosa, um réptil escondido. Como diz nesse mesmo texto evangélico, um dos textos evangélicos. Todos nós temos as atribulações. Quanto mais rico, mais escravo do que tem. Porque já descobriu que, na verdade, quem é mais rico no mundo não é quem tem mais, é quem precisa de menos para viver. Porque a riqueza demanda uma administração e é uma grande prova. Porque o rico tem que ser uma espécie de devedor de multidões, se ele quiser desempenhar bem a sua tarefa. Assim como os dirigentes de povos, os governantes que são almejados nos cargos, se tornam escravos do povo, além de serem enxovalhados nos jornais, nas notícias, às vezes merecidamente, outras vezes não. E a gente fica procurando este repontar essas qualidades, né? Uma eterna juventude, é muito bom a gente chegar assim, nessa altura do campeonato que eu estou, com menos doença, né? Com menos comorbidade, fazendo mais atividade, se alimentando melhor para não se tornar diabético, cuidando da saúde, tomando muita água. Mas nós temos um corpo que a cada 5 anos tem uma queda fisiológica. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Isso não é religião, não. É o estudo da civilização humana. Nunca se encontrou em nenhum bloco centenário uma civilização que encontrasse essa almejada felicidade. Os mármores de Roma enegrecidos, os imperadores sepultados e decompostos como todos nós fomos e seremos. Todos que atravessamos várias vezes as estradas poeirentas da morte. Estes imperadores poderosos que voltaram na Via Ápia, como miseráveis funâmbulos, muitos dementados, porque utilizaram da inteligência para fazer o mal. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade, que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular de séculos, que este globo só excepcionalmente resume condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. E sabem qual situação? Dizem eles, quando se tem a paz de espírito. E a paz de espírito diz respeito ao cumprimento do dever. E quem está cumprindo o dever certamente não está deitado numa rede, não é? Está trabalhando. E a aflição do trabalho não traz a alegria dos frutos do trabalho, cujos frutos não são para nós? Porque nós trabalhamos para manter a família, nos manter sobrevivendo. Fazemos uma casa para os outros, né? Para os filhos. De alguma forma servir. Porque alguém sozinho numa casa, como eu encontro nesse momento, tem que estar convidando os irmãos, os parentes, para reunir, para refestelar. Nós temos que aprender a compartilhar. No sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lança a gerações sucessivamente, sem jamais alcançarem, porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, olha que frase, o homem realmente feliz não se encontra com maior felicidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Então, imaginamos nós que estamos aí na classe média baixa, não é? Que somos os felizes da terra, num país que tem 60 e tantos por cento de pobres. Nós somos felizes por termos o pão de cada dia, o lar, uma vida digna. Certamente porque em outras encarnações a gente já fez uma purgatória nesses territórios que estão nas periferias, onde crianças alegres, lindas, vêm ao encontro, por exemplo, na instituição de Anápolis. Eu moro em Goiânia, mas a instituição é lá. E eu olho para aquele bichinho assim e digo, meu Deus,
Que criaturazinha linda, criança gárrula, nascida no alcoice às vezes. Você vê que tem a sabedoria de alguém que não utilizou da riqueza noutras, que agora vem sob a injunção. Embora devamos denunciar que o nosso país tem uma grande classe de pobres, que nesse momento aumentou a faixa daqueles que inclusive estão abaixo da linha da pobreza, por conta dos problemas egressos da velha república e da nossa república nova, sem fixar em nenhuma ideologia, nem em pessoa qualquer, mas falando da realidade nacional, onde a pobreza galopa, onde, nos últimos anos, por exemplo, a justiça encontrou tantos crimes que foram punidos, revisados, mantidos nos tribunais superiores e que, nesse momento, estão sendo discutidos novamente, até que o dia que nós possamos consagrar o primado da lei, que deve pairar sobre todos os homens, dizia Sócrates na Ágora aos seus juízes. É preciso cumprir as leis, mesmo que às vezes injustamente aplicadas, para que um dia os homens injustos obedeçam às leis justas. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além moradas mais favorecidas e que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores. Tratamos disso, né? Não obstante, não se deduza das minhas palavras, diz esta mensagem evangélica, que a Terra esteja sempre destinada a servir. De penitenciária, não. Por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir que o será o progresso futuro, eu dizia. Veja o tanto que evoluímos no último século, nos últimos séculos, diríamos assim. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Jesus dizia ao senador Lentulus, à margem de Tiberíades, há 2000 anos. Na obra do mesmo nome, senador, por que me procuras? Fora melhor ter me buscado publicamente na hora mais clara do dia, para que ele possa deixar, de uma vez só e para todo sempre, a lição eterna da fé e da humildade. Mas não é o teu sentimento carregado de egoísmo e orgulho humano que poderá salvar-lhe a filha leprosa e desenganada pela ciência do mundo. Mas a fé da tua esposa, porque depois de todos os andrajos do mundo, depois de todos os poderes, nada ficará pedra sobre pedra. Depois das cinzas da temporalidade das coisas, diríamos nós, só restará as nossas atitudes. A promoção que fizemos do planeta, assim como a empresa procura o melhor empregado para desempenhar as tarefas. Deus nos procura para desempenhar aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos deste globo, onde temos a responsabilidade como essa espécie de humanidade que somos, vindos do primitivismo, quando Jesus nos promoveu a categoria de um mundo de expiação e provas ao ter pronunciado a palavra amor. Nós que éramos os mártires dos circos de Roma, dando testemunho antes de devorados pelas feras sanhudas. Nós, os trabalhadores da última hora, nós, os aflitos do mundo pelo amor, porque entendemos a grande finalidade desta trajetória e nos entregamos a uma vida digna de ser vivida, como dizia Viktor Frankl na síntese da sua logoterapia, após ter ele se salvo daquele campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Nós que salvamos da guerra, da ignorância, da guerra mundial que perpassa conosco ao longo de séculos de encarnações, vamos novamente lembrar Jesus, que se volta ao mesmo senador em Tiberíades e diz a ele: agora, meu irmão, volte a lar, consciente das responsabilidades do seu destino. E tu poderás aceitar agora o meu convite, ou somente daqui a alguns milênios. Então, nós que estávamos na Palestina, não é? Que passamos pela Europa, ganhamos uma caravela chegando na Baía de Porto Seguro, estamos aqui
há mais de meio milênio no Brasil, como transplantados da árvore do Evangelho, das adjacências do grande mar da Galileia, de Tiberíades, para a Bahia, para São Salvador, o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro também, São Sebastião do Rio de Janeiro, que formamos as feitorias iniciais, como na Humberto, para que formássemos a pátria, coração do mundo, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Somos nós, devo encerrar, que estamos aqui para entender de uma só vez e para todo sempre a lição eterna da fé e da humildade. Aqui mora a fé, a sublime qualidade daqueles que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem, como dizia Eurípides Bassanufo. E eu encerro lembrando aos companheiros com esta página: eu pedi forças a Deus e ele me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Bem-aventurados os aflitos do problema, felizes os que resolvem os problemas, que se tornam contentes ao terem resolvido o problema e se promovem na gradação evolutiva. Na próxima jornada, ou ainda nessa, terão menos problemas por terem amado muito e resolvido muitos problemas, quitando-se com o tribunal da própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. E é tão bom amar as pessoas problemáticas do lar, quem tem. Porque a gente ama um filho incondicionalmente, e às vezes o filho é um inimigo reencarnado, dá todo tipo de problemas. E como diz Santo Agostinho, quem ama não sofre, se sofre não cansa. É a alegria de servir. Descobrimos que, na verdade, quem é feliz, quem é contente, no mundo onde não há felicidade, não é quem recebe, é quem doa. É tanto que o único amor incondicional que existe é o da mamãe e também do papai, né? Porque a mãe sente alegria só em doar. Ela não consegue sequer receber de volta nada do filho. Se ela recebe, ela dá um jeito de passar o troco, né? Eu vejo a minha mãe. Até hoje ela me dá o óleo de cozinha como se eu fosse um menino que veio estudar, que não tinha emprego. E agora eu digo: mãe, eu já estou trazendo para a senhora plantas, veja que eu já consigo comprar plantas para a senhora. Eu pedi favores a Deus e ele me deu oportunidades. Porque está todo mundo pedindo para Deus curar suas doenças, seus problemas afetivos, lhe dar riqueza, prosperidade. Fazer o favor de abençoar a sua vida, tirando todas as suas dificuldades, porque o Senhor Deus tem poder. Eu levanto o braço e Jesus é meu Salvador. E nós levantamos o braço, porque Ele é o nosso Salvador. Não pelo sangue que Ele derramou na cruz, mas pelo que Ele nos ensinou a fazer. Porque se eu fizer como Ele ensinou, eu vou ser feliz, porque para Ele os felizes são os aflitos. A boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, dizia Jesus. Não te esqueça da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 42. E o desdobramento interpretativo: o fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. Eu dizia do vento que devasta o jardim e que as árvores brotam após a poda forçada. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundícia, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Uma mulher mandou para Chico Xavier um vaso contendo excremento humano. Era uma amiga antiga dele, que sentava nas primeiras cadeiras da igreja, onde Chico frequentava na primeira mocidade. E ao saber que ele se transformaria em espírito, ela diz: ele é do demônio. E Chico, então, ao receber este vaso, com um bilhete dela dizendo para isso é o que você merece, ele colocou este adubo e depois deu exatamente uma roseira tão bonita que ele mandou o vaso de volta para ela com flores, não é? Porque é exatamente esse processo, né, dos adubos do erro do passado que se torna a planta do presente, e lembrando que a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. Então é preciso a gente também desiludir, esperar que a Terra seja um lugar de felicidade, porque nós ainda não nos tornamos credenciados. Nós estamos cheios de encrencas, de defecções morais, de defeitos emocionais,
de falta de resistências, de caráter. Estamos cheios de atrofiados com tanto problema que quando a gente faz uma autoanálise, a gente percebe que a gente ainda faz coisas que teríamos vergonha de fazer de público e que nós ainda temos muita impaciência, ainda somos cheios, portanto, de muitas encrencas emocionais. É tempo de terminar, prezados companheiros. Lembrando a todos os amigos que o século em que vivemos será o século desse desvelar, esta era do espírito imortal. Será o tempo em que nós teremos a existência como mais um ato, mais uma veste, mais um dia no século, nos milênios. Será naturalmente a oportunidade do grande triunfo que consiste na aquisição do conhecimento da verdade que nos libertará. Não é essa verdade para colocar a mão em cima de um texto e dizer que ele é a palavra escrita por Deus, quando Deus não escreveu nada. É a verdade de viver a palavra de Deus, no verbo que se fez homem e se fez palavra em Jesus. Lembrando que uma morte é um sopro renovador. Nos alegrarmos quando estivermos escrevendo o prefácio do livro da desencarnação, porque iremos nos renovar após a expedição expiatória. Lembrarmos que a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Isso nos dá um rumo grandemente libertador. Eu então diria aos companheiros, a aflição do impaciente é destroçar as coisas que estão à sua frente. A aflição dos que chegam atrasado é a própria ansiedade e o perigo de atropelar pessoas no trânsito. A aflição do sovina é ter tudo e depois ver que não poderá usufruir, enxergar a morte no estado crepuscular da vida com a sensação de desprezo, porque amou mais o que tinha. A aflição de quem se entrega ao jogo das forças orgânicas para satisfazer, esquecendo que a vida é mais que um bloco entre o berço e o túmulo, é deparar-se com a queda da própria fisiologia, com a morte e com a fatalidade, porque com 90 anos de idade nós desejaremos viver tal qual temos agora na idade em que nos encontramos. Estas aflições, entretanto, todas, a aflição das amputações, a aflição do autismo, a aflição dos defeitos, a aflição da idiotia, todas elas são aflições que nos trarão alegrias, porque nós nos libertaremos dentro do processo encarnatório, neste planeta que às vezes é presídio para estes. Outra hora é um planeta pedagogia, talvez para nós, que aprendemos diariamente. Outra hora o planeta é um planeta hospital, nesses tempos de pandemia, em que o médico passa a ser o enfermeiro e os pacientes passam a ser os enfermos. Nestes tempos em que o selo do Apocalipse se abre mais uma vez, galopando os asfaltos da cidade, com o ginete num cavalo baio amarelo da peste, nessa transição que fechará e que nos libertará porque compreendemos, nesses rumos libertadores do conhecimento. Muito obrigado, eu volto a palavra à coordenação dos trabalhos nesta noite. Pai, mais uma vez venho lhe pedir a paz. Paz esta que procuro nos outros, sabendo que está dentro de mim. Ampare a todos que sofrem, dores físicas, dores da alma. Perdoe se tanto peço, sendo que deveria dizer: Pai, estou aqui, o que queres que eu faça? Assim seja.